Vamos começar falando sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que afirmou ontem que o seu país enfrenta uma campanha de agressão, de terrorismo psicológico e de corsários que assaltaram petroleiros. Que história é essa? Isso mesmo, Daniel. O ditador Nicolás Maduro quis aí cravar a pecha de piratas às forças americanas. Ontem nós tivemos a confirmação do terceiro petroleiro interceptado pelas forças americanas. Nós sabemos que a Marinha Americana está atuando no Caribe e fazendo justamente essas interceptações, né, de navios sancionados pelos Estados Unidos. Então, só na última semana foram 3, com o último sendo na tarde deste domingo. Isso causa um prejuízo danado ao regime venezuelano, ao regime cubano também, Daniel. Estima-se que aproximadamente 30% dos lucros das vendas de petróleo da Venezuela sejam destinados ao regime cubano. Agora, mais um país entrou aí nessa questão e foi a China, Daniel. Hoje pela manhã, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China diz que condena a ação dos Estados Unidos no Caribe, portanto a China sai em defesa da Venezuela, e o porta-voz disse também que a Venezuela tem o direito de manter relações com os outros países da maneira que ela queira, e também diz que essa ação de aplicação de sanções por parte dos Estados Unidos deve ser condenada. Por que a China entra na jogada, Daniel? Muito simples. A gente sabe que muito do petróleo venezuelano tem como destino justamente a China. Inclusive, neste ano, agora de 2025, tivemos a denúncia de que o nome do Brasil era utilizado justamente nesse contrabando de petróleo, por conta das sanções americanas. Então, muitas vezes o navio zarpava da Venezuela carregado de petróleo e em alto mar eles faziam a alteração do nome, de origem do petróleo. Ele dava uma paradinha no Brasil e seguia em direção à Venezuela para dizer que o petróleo fosse brasileiro e não venezuelano. Isso tudo com a intenção de burlar aí as sanções. Agora está um pouco mais difícil de burlar, porque, como nós sabemos, 20% da força naval americana está todo ali no Caribe e agora a gente tem essas interceptações. Então, a estratégia americana com a interceptação dos petroleiros, ela atinge o sistema financeiro que irriga o regime venezuelano, mas também aqueles que apoiam diplomaticamente, neste caso, a China. Sobre o caso do terror psicológico, Nicolás Maduro tenta aí justamente fazer essas declarações num contexto interno mesmo, de tentar aí abafar qualquer resistência ou também oposição ao seu regime dentro da Venezuela. Então ele apela dizendo que os Estados Unidos estão fazendo uma verdadeira guerra psicológica para cima do seu país. Só que ontem, Diosdado Cabello, número 2 do regime, ministro do interior da Venezuela, Daniel, deu ordem para seus generais que prendam qualquer pessoa relacionada que esteja cometendo algum ato ali de insubordinação ou até mesmo de dissidência. Ou seja, a tendência é que nos próximos dias o regime venezuelano aumente ainda mais a repressão contra a oposição, aumentando o número, inclusive, de prisões. Eu estava olhando hoje de manhã, na Venezuela existem atualmente 902 presos políticos, segundo dados oficiais de agências que monitoram essa situação. Infelizmente, Daniel, aqui só um parênteses, né? A Venezuela não é o único país na América do Sul que tem presos políticos. Infelizmente, o Brasil também, muito provavelmente, está nessa lista, não é mesmo, Daniel? Marcelo Rocha Monteiro se junta a nós agora, Ivan Kleber, e ele vai trazer a próxima pergunta, o próximo ponto para a nossa discussão contigo. Bom dia, Marcelo, bem-vindo mais uma vez, bom começo de semana, bom tê-lo conosco. Bom dia, Daniel, bom dia, Ivan, bom dia ao nosso público. Ivan, neste sábado, Argentina, Paraguai, Panamá, Bolívia, Equador e Peru divulgaram um documento, né, em conjunto, pedindo o restabelecimento da democracia na Venezuela. O governo brasileiro, o governo do presidente Lula, não assinou o texto, né? Isso já tem alguma repercussão em termos internacionais? Como é que você avalia aí essa posição do governo Lula a essa altura dos acontecimentos, recusando-se a se unir a esses outros países na condenação expressa ao governo, à ditadura venezuelana?
Bom dia, Marcelo. Sempre uma alegria estar aqui com você no jornal da primeira edição da Oeste. Olha, esse documento não assinado pelo Brasil deixa claro como o Brasil está ficando isolado no hemisfério, apesar dessa recente reaproximação com o governo americano. Vamos ver até quando dura isso também, mas principalmente dentro do Mercosul. Lula falou no sábado, Marcelo, que uma eventual intervenção americana na Venezuela poderia causar uma crise humanitária. Aqui eu faria uma pergunta a Lula, porque atualmente não temos uma crise humanitária na Venezuela? Não tem 2, 3 semanas que um ex-governador morreu dentro de um presídio controlado pelo regime. Um preso político morreu dentro de um presídio. Ou seja, quer crise maior que essa, né? Essa parte o Lula ignora solenemente. Acontece que o presidente da Argentina, Javier Milei, e também o presidente do Paraguai, Santiago Peña, fizeram declarações duríssimas contra a ditadura de Nicolás Maduro e a esse posicionamento ambíguo do Brasil de tentar, de alguma maneira, salvar o regime do Maduro, porque é disso que se trata. A repercussão até que não é muito grande, Marcelo, mas a gente precisa aqui também destacar o seguinte: a mídia europeia, boa parte da mídia americana saudaram a vitória de Lula em 2022 como o candidato da democracia. Onde está esse candidato agora para defender a democracia na Venezuela? Obviamente que ele não fará isso, eu não sou tão inocente assim de acreditar isso, mas eu quero aqui expor justamente essa hipocrisia do lado do Partido dos Trabalhadores, do lado do Lula, que falou em democracia, usou a palavra democracia no ano de 2022, e agora, quando ele tem uma oportunidade real de defender a democracia, ele não faz isso. Então, nem ele, Lula, e nem essa mídia que apoiou ele, internacional, né? Essa mídia internacional que apoiou Lula em 2022, agora simplesmente ignoram o fato. Esse documento que foi assinado, que você trouxe, Marcelo, ele é extremamente importante e, repito, mais uma vez escancara como o Brasil está ficando isolado nessa questão. Daniel, eu devolvo para você.